glória de novo, revela a tua glória, tua compaixão, graça, misericórdia, revela a tua glória. Diante do teu olhar que tudo vê, clamamos, Senhor, corresponda não somente ao anelo do nosso coração, mas ao anelo do teu coração, porque sabemos que o Senhor tem prazer na misericórdia, o Senhor tem prazer na graça, na compaixão. Usa-nos, Senhor, para o teu prazer, as nossas vidas, as nossas circunstâncias, o nosso clamor. Que tenhamos todos, Pai, um encontro com a tua glória. Não somente para a nossa alegria, mas especialmente para a tua alegria, Senhor, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, e é em nome dele, hoje e sempre, que assim oramos. Amém, 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 amém. Aleluia, amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Vamos ficar um pouquinho mais à vontade, tomarmos os nossos assentos. Aproveitar para dizer boa noite, boa noite, boa noite. E dizer também que é um privilégio nosso poder conhecer essa família de quem a gente, lá atrás, a gente começou a ouvir rumores, um pouquinho mais de um ano, e hoje é um privilégio aqui de ser testemunha de algo lindo que o Senhor está fazendo neste lugar, e com toda certeza continuará fazendo. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. É um texto bastante conhecido e em toda oportunidade que o Senhor tem me dado nesses últimos tempos, eu tenho buscado falar um pouquinho desse texto sob a ótica do chamado que todos nós temos diante do amor do Senhor. Eu sou daqueles que crê, porque o Senhor mesmo quem disse essas palavras, Ele nos deu a dica de que para o seu retorno
um movimento missionário antecederia, né? Porque o Evangelho seria pregado em todas as nações, etnias, como testemunho, e então viria o fim. E então todo aquele que ama o Senhor e anela pelo seu retorno, creio eu, precisa se alinhar com aquilo que o Senhor deixou determinado e nos anunciou tempos atrás. E essa comunidade é uma comunidade missionária. O pastor de vocês é um pastor missionário, que vive em missão, que busca corresponder à missão de Deus para essa terra. E eu quero então colher destacar alguns elementos desse nosso privilégio de servir ao Senhor. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração pronto para receber a tua boa e santa palavra, uma mente capaz de compreender, de apreender as verdades que o Senhor traz para nós nesta noite, para a glória do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. 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 O nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é o Deus que envia, é o Deus do envio. Missões é o agir de Deus por meio da história, através do envio. No passado nós sabemos que Deus enviou Abraão, nosso pai na fé, fez com que ele deixasse a sua terra, a parentela, fez com que ele deixasse uma vida com a qual ele era acostumado, por causa de uma palavra. Ele seria abençoado e outros seriam abençoados por meio da sua obediência, por meio do seu sim. No passado também o Senhor enviou a Moisés, também tirou ele de uma vida confortável, pacata, Na época do seu chamado ele pastoreava ovelhas, e por 40 anos ele havia vivido nessa condição ali, na terra de Midian. Mas aos 80 anos de idade o Senhor o enviou, chamou-o para uma missão,
enviou-o para o Egito, a fim de falar com o faraó que oprimia o seu povo. Aos 80 anos de idade, o Senhor o chamou. Ou seja, nunca é tarde para começar algo novo no Senhor, nunca é tarde para ser chamado para uma missão. Deus enviou, como nós aprendemos através do profeta Jeremias, Ele enviou todos os seus servos, todos os dias, os seus profetas, a fim de falar com o seu povo. E como nós muito bem sabemos e cantamos, Deus enviou o seu Filho, o seu único e amado Filho, para nos salvar, para ser a esperança das nações. E logo na sequência, depois da morte e ressurreição, Ele voltou aos céus e Deus enviou então o seu Espírito. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco, nos consolar, guiar, convencer, capacitar. E por fim, Deus enviou e continua a enviar a igreja, o povo de Deus. Ele continua a enviar os seus para amar e servir aqueles que estão próximos, amar e servir aqueles que estão um pouquinho mais adiante, até os confins da terra. E é por isso que a pergunta, a conclamação do Senhor continua ecoando pelos séculos: a quem enviarei? Quem irá por nós? Onde estão aqueles que vão? Onde estão aqueles que enviam? Quem envia vai junto. Quem possibilita o envio está indo junto. E voltando ao texto de Isaías capítulo 6, 5 coisas eu gostaria de destacar sobre o nosso chamado. 5 destaques. E esses 5 destaques no texto são: número 1, a qualidade dos chamados. 2, a razão do chamado. 3, a boa nova do chamado. 4, a responsabilidade no chamado. E 5, a motivação do chamado. São esses os 5 destaques. Existem mais, mas eu quero destacar 5 coisas do texto. E quanto ao primeiro destaque, a qualidade dos chamados, versículo 5, o profeta Isaías: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu não tenho condições de estar na presença de Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar a Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar em nome de Deus. Ai de mim. Essa é a qualidade daqueles que são chamados por Deus. É esse o tipo de gente a quem Deus chama. Deus chama pessoas imperfeitas, Deus chama pessoas incompletas, Deus chama pessoas quebradas, homens e mulheres de lábios impuros, homens e mulheres que ainda estão passando pelo processo de santificação, de aperfeiçoamento. Ele não chama os capacitados, Ele não chama os qualificados, não é por aquilo que temos condições de dar ou fazer, mas é por aquilo que Ele tem condições de fazer através de nós. 1 Coríntios capítulo 1, Ele chama os que nada são, Ele chama os loucos, chama os fracos, chama os insignificantes, os desprezados. Por quê? Para que ninguém se vanglorie diante dEle. O fazer, o realizar, a glória, o louvor pertencem a Ele. É Ele quem faz. Pouca gente sabe disso sobre a minha vida, mas
nada na minha formação, nada na minha infância, nada na minha juventude dizia que eu seria um comunicador da palavra, um comunicador, e que por vezes estaria falando diante de grandes, audiências, milhares, centenas e até milhões de pessoas. E eu me lembro que eu cresci muito sozinho, meus pais imigrantes, trabalhando 20 horas por dia, e eu vivi sozinho no meu quarto, crescendo sem desenvolver nenhuma capacidade de comunicação para mim, e era extremamente tímido. Ainda sou bastante reservado, mas a gente tem que aprender, né? E 2 pessoas para mim era uma multidão, era incapaz de tecer comentários publicamente. Filho de uma refugiada da Coreia do Norte, e aqui estamos. Então, se você se sente incapaz, se você se sente indigno para o chamado, entenda, saiba que é este justamente um dos critérios de Deus para escolher alguém. Ele escolhe pessoas inadequadas, Ele escolhe pessoas sem autossuficiência ou confiança. Então, se você se sente indigno, indigna, parabéns, você foi escolhido, você foi escolhida. Destaque número 2, a razão, o motivo do chamado. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, eu estou perdido, assim como este mundo ao meu redor está. Ai de mim, porque existe algo de muito real acerca de Deus. E o que é muito real acerca de Deus é que a cruz revela para a humanidade que Deus é terrível em sua justiça. A cruz revela isso para a humanidade, que existe algo de muito real na sua ira. Ai de mim, porque Deus não é como aquela figura de um idoso, de cabelos brancos, cheio de graça, sentado num trono, vestido de vermelho e achando tudo bonitinho que vê. Ai de mim, porque Deus não é Papai Noel. E toda missão nasce de uma necessidade. Toda missão nasce de uma necessidade. Tem gente que vai dizer que a sua missão é a necessidade que cativou o seu coração. Mas a missão de Deus também nasceu de uma necessidade. Nós precisávamos de salvação. Mas salvação do quê? Do que precisávamos ser salvos? Romanos capítulo 5, versículo 9. Precisávamos, ou este mundo precisa ser salvo da ira de Deus. Existe algo que aguarda, que espera essa humanidade caída, mesquinha, rebelde, que é o que? A manifestação completa e final da justiça de Deus. E eu li um texto, um tempinho atrás, escrito pelo mestre dos mestres, o doutor J.I. Packer.
E esse texto tem mais de 40 anos, esse texto que ele escreveu em 1973, né? E o título do texto é A Ira de Deus. Eu quero ler uma parte desse texto. Esse texto tem cerca de 46 anos, né? Obviamente foi escrito para um contexto ali da América do Norte, né? Mas eu acho que a gente pode colher algumas lições. Eu leio assim: o hábito moderno na maioria das igrejas é falar pouco sobre esse assunto, o assunto da ira de Deus. Aqueles que ainda creem na ira de Deus falam pouco sobre ela, talvez pensem pouco também sobre isso. Numa época que se tem vendido vergonhosamente aos deuses da ganância, do orgulho, do sexo e do egoísmo, as igrejas apenas murmuram alguma coisa sobre a bondade de Deus, mas não diz virtualmente nada sobre o julgamento. Quantas vezes você ouviu falar a respeito disso no último ano? Ou se você é um ministro, quando pregou algum sermão sobre a ira de Deus? Quanto tempo faz que um cristão falou diretamente sobre este assunto no rádio, ou na televisão, ou em pequenos sermões de meia coluna que aparecem em revistas de jornais? E se alguém o fizesse, quanto tempo levaria para que fosse pedido a ele que voltasse ao assunto? O fato é que o assunto da ira divina tornou-se praticamente um tabu na sociedade moderna. E os cristãos em geral têm aceito o tabu e se condicionado a nunca levantar o assunto. A Bíblia tem um comportamento bem diferente. Não se pode imaginar que o julgamento divino tenha jamais sido um assunto popular. Entretanto, os escritores bíblicos se referem a ele constantemente. Uma das coisas mais impressionantes sobre a Bíblia é o vigor com que os dois testamentos enfatizam a realidade e o terror da ira de Deus. Um estudo da concordância vai mostrar que nas Escrituras existem mais referências sobre a cólera, a fúria e a ira de Deus do que sobre o seu amor e bondade. Até aqui. Isso gerou algumas perguntas internas, e uma dessas perguntas foi: será que a revelação de Deus em minhas pregações, será que a revelação de Deus nos sermões, nas pregações que o mundo tem ouvido, tem feito as pessoas gritarem: ai de mim, sou pecador, sou pecadora? É isso o que as nossas pregações têm gerado no coração dos ouvintes. Mas o Evangelho não é uma boa notícia? Sim, o Evangelho é uma boa notícia, mas até uma boa notícia precisa de um contexto, de um ambiente, de um panorama. O ambiente é o que faz com que a notícia seja percebida como boa ou mais ou menos. Há um pouco mais de 6 anos atrás, o Senhor nos levou para morar num dos estados mais quentes e desolados da nossa nação, que é o estado do Piauí. E a gente a princípio foi por conta de um outro projeto, por conta das crianças em situação de vulnerabilidade. E quando fomos conhecer os interiores, o sertão do Piauí, que é de onde muitas dessas crianças vêm, nós ali nos deparamos com a realidade da seca. E só para vocês, para os irmãos entenderem um pouquinho da necessidade do ambiente. Se eu hoje aqui anunciasse água limpa para beber,
mas que anúncio mais redundante. Eu só bebo água se for limpa, água limpa para beber. Não. Talvez um ou outro viraria o rosto, né? Por conta do volume, enfim, né? Mas não, água já bebi bastante hoje, né? Mas lá no sertão do Piauí, no sertão do Nordeste, onde nós conhecemos regiões que ficam 6, 7 anos sem ver chuva. Na primeira comunidade onde um dos nossos projetos, o Projeto Mais Água, nasceu, ali fazia 5 anos que não chovia. E os moradores daquela região diziam, adultos, marmanjos, diziam, olha, o nosso maior medo é sentir sede. E uma mãe confessou para a gente que quando a seca vinha, e nem uma água imunda que eles bebem, que em São Paulo eu não teria coragem de dar para o meu cachorro beber, muito menos lavar o meu carro. Quando nem essa água imunda, que é água que muitos deles são forçados a beberem, quando nem essa água tinha, e não tinha para onde recorrer, as crianças, a comunidade chegava a beber óleo para aliviar a sede. Se nesse ambiente alguém se apresentasse e anunciasse água limpa, água para beber, água para matar a sede, esse anúncio, essa notícia seria percebida de outra forma. Concordam? É por isso que sem essa visão clara de quem Ele é por isso que sem entendermos de quem precisamos ser salvos, é por isso que a Bíblia gasta muitas palavras para descrever, né, a ira, o juízo, o pecado, né, sem compreendermos esse contexto, esse ambiente de perdição, de justiça, santidade, sem compreendermos a consequência do nosso pecado, dificilmente nós vamos perceber pessoas entusiasmadas com o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus te ama. Obrigado. Não é mentiroso, né? De fato Jesus ama a todo mundo, mas eu ainda não vi. Não que não devamos, né, fazer isso, mas eu ainda não testemunhei isso. Jesus te ama, e a pessoa desmonta e, claro, eu não Espírito Santo, ele é capaz de pegar qualquer situação, né, e transformar em vida, em bênção, mas eu ainda não vi isso, né? Por quê? Porque o amor de Deus, a graça, a bondade de Deus precisam estar dentro de um contexto. As pessoas precisam entender o valor da graça, o valor da misericórdia, o valor da compaixão, o valor de Cristo pregado naquela cruz. Senão o mundo não vai dar o devido valor à boa notícia. E aí vem o terceiro destaque, a boa notícia, a própria boa nova, versículo 7. Por isso, o anjo diz, vocês se lembram? O profeta se viu pecaminoso, o anjo então vai lá, pega uma brasa, coloca na boca dele e ele diz, por isso, por algo que não teve início nele, por algo que teve iniciativa da parte de Deus, algo que não começou no homem, mas começou nele, estava ali. A brasa toca, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ei mundo, estamos perdidos, somos pecadores e Deus
é santo e justo, e a sua justiça trará terrível juízo. Mas existem boas notícias, Deus justifica o ímpio, Ele encontrou um meio, Ele providenciou um meio para que a nossa culpa seja removida e o nosso pecado seja perdoado. As notícias são boas. Percebem como a notícia já soa um pouquinho diferente? As notícias são boas. E o quarto destaque, a responsabilidade no chamado. Versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando, bradando em alta voz: quem enviarei? Quem irá por nós? E é por causa das características da missão, é por conta do caráter da missão, que a gente pode perceber nesse brado de Deus: quem enviarei? Quem irá por nós? Por conta das características do chamado, é possível perceber que há algo implícito, que há algo incluso nessa conclamação, uma percepção do preço que haveria de ser pago para o cumprimento da missão. Abraão abandonou o conforto, Moisés deixou a vida pacata, os profetas viviam a angústia de ver e sentir aquilo que Deus via e sentia. Jesus, o Filho de Deus, foi humilhado, torturado e morto. Os apóstolos e os heróis da fé do passado foram perseguidos, presos, queimados, lançados aos leões, esquartejados, mortos. E muita coisa não é diferente em muitos lugares do nosso mundo nos dias de hoje. Nos dias de hoje existe um preço, um alto preço pelo cumprimento da missão. Quem irá? Quem irá? Quem é que diz sim a um chamado como esse? Quem ousaria pagar um preço assim? Alguém aqui? Alguém aqui? Porque dos tempos de Adão até os dias de hoje, o Senhor tem escrito a sua história de redenção e esperança através daqueles que têm dito sim: eis-me aqui, envia-me a mim. Um novo capítulo, uma nova história só vai poder ser escrita se alguém responder: eis-me aqui. Eu tenho uma forte impressão de que Deus está procurando um tipo de gente diferente. E se o Senhor não está cansado, eu estou cansado de ouvir nas entrelinhas pessoas preocupadas, pessoas perguntando: mas o que é que eu vou ganhar com isso? Se eu entrar nisso daí, quais serão os benefícios? Que vantagem eu vou obter nisso daí para mim?
Por quê? Porque eu preciso seguir alimentando a fome do meu egoísmo, do meu individualismo. Eu creio que Deus está à procura de gente diferente. Deus está à procura de gente que entendeu que Ele nos abençoa para que sejamos uma bênção. Deus disse a Abraão: te abençoarei e você será uma bênção para as nações. A bênção de Deus tinha um propósito além de Abraão, alcançava Abraão, mas ia além, da mesma maneira que as bênçãos que estão sobre nós hoje têm um propósito além de nós. Além de nós, Deus nos abençoa para que possamos abençoar, para que sejamos uma bênção. E queridos, não é possível ser uma bênção sem estar disposto a perder algo. Não é possível ser uma bênção sem a disposição de sair no prejuízo, de mãos vazias. Não nos é possível ser uma bênção sem lágrimas, sem angústias, sem dores. Não é possível ser uma bênção sem estar disposto a amar, sem estar disposto a carregar a sua cruz, a nossa cruz. E algo que fala um pouquinho mais sobre a nossa responsabilidade na missão. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E um pouco sobre o contexto do texto, né? O que estava acontecendo? Naqueles dias, a nação de Israel, ela era oprimida pela poderosa Síria. E o profeta Eliseu, por meio de quem o Senhor havia concedido inúmeras vitórias ao povo de Israel, à nação de Israel, contra os inimigos, Eliseu estava para partir para a glória, estava enfermo. E o rei Jeoás, o rei da época, temendo por uma Israel sem o poderoso profeta, vai lá fazer uma visita ao quase morto Eliseu. E então, versículo 14, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, tu és como os exércitos, como quem diz: o que é que vai ser de nós agora sem o poderoso profeta? Como lidaremos com os nossos inimigos? E aí Eliseu, versículo 15, disse o seguinte: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou uma, golpeou duas, golpeou três e parou. Parou. O texto bíblico não diz o porquê ele parou. Talvez para que as razões que levam as pessoas a pararem
possam ser ali inseridas, nessa lacuna. Por que ele parou? Falta de ânimo, falta de fé, insubmissão, não sei, parou. Tinha mais flechas, poderia ter continuado, o profeta estava ali esperando que ele continuasse a golpear o chão, mas ele parou. E aí, versículo 19, versículo seguinte, o homem de Deus ficou irado. Eliseu ficou bravo com o rei e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Uau! Uau! Pergunta: somos seres responsáveis por nossas ações? Sim ou não? Sim. Eu e você prestaremos contas das nossas ações, das nossas atitudes. E as nossas ações, elas repercutirão na história e na eternidade. As nossas ações vão repercutir, vão gerar desdobramentos. Mas a nossa falta de ação não vai gerar repercussão alguma. Vejam só, o rei Jeoás, ele havia ido buscar o profeta, buscar a Deus, uma resposta por meio do profeta, e por meio do profeta o Senhor dá a ele todos os recursos que caberia o rei usar para obter os seus anseios, Só que o rei, ele não usa tudo aquilo que o Senhor havia dado, e por causa disso, a missão foi cumprida parcialmente. Mas o que tem de ruim nisso? Sei lá, de repente o rei estava cansado. E foram 3 vitórias. Aleluia! Não foi tudo, mas pelo menos 3. Mas se a gente acompanhar a história, a narrativa bíblica, o que a gente acaba descobrindo? A Síria não foi destruída completamente. O que acontece? Ela reergue. E tempos depois, o que acontece? O cativeiro sírio. Israel é levada cativa. A falta de ação trouxe resultados diferentes daqueles desejados por Deus. Eu não sei quantos aqui já receberam uma palavra. Uma palavra por meio de uma profecia, de um profeta, uma palavra por meio do altar, do púlpito, uma palavra por meio de uma leitura bíblica, através do Espírito Santo, eu não sei. Mas quantos aqui já receberam uma palavra? E o que foi feito com ela? Os irmãos reagiram? Não fizeram nada? Não, aquele profeta estava na carne, é falso profeta. Eliseu, atira a flecha para o leste, eis a flecha da vitória. Estou muito cativo. Estava na carne. Nós somos responsáveis. Existe uma responsabilidade. A mesma responsabilidade que estava sobre o rei Jeoás está sobre nós. Nós buscamos ao Senhor.
Ele envia os recursos. As nossas aljavas estão cheias de flechas, mas cabe a nós usarmos ou não tudo o que recebemos. E dependendo de como usamos os recursos que o Senhor nos deu, veremos ou não as vitórias, as conquistas, o avanço do reino dos céus nessa terra. De novo, dos tempos de Adão até os dias de hoje, o Senhor tem escrito uma nova história de redenção, vida, ressurreição, esperança, através daqueles que têm dito: eis-me aqui. E o quinto e último destaque: a motivação do chamado. E na verdade foi aqui onde tudo começou. Versículo 1 de Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. No ano em que o rei Uzias morreu, eu tive uma experiência, eu tive um encontro com a glória de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu nasci de novo. Eu me lembro da data, eu me lembro do lugar, eu me lembro das circunstâncias. Foi o dia mais marcante da minha vida. O Senhor se revelou a mim, eu vi o Senhor e a minha vida nunca mais foi a mesma. O que fez o profeta Isaías perceber quem ele era, perceber a sua impureza e a perdição daqueles que estavam ao seu redor, foi a clara visão da glória de Deus. O que fez o profeta Isaías confessar o seu pecado e entender as boas novas do perdão, foi a clara visão da glória de Deus. O que fez o profeta Isaías responder: eis-me aqui, envia-me a mim, custe o que custar, foi a clara visão da glória de Deus, foi a visão da glória de Deus que fez o profeta responder como ele respondeu. Será que quem não vive em missão está vendo quem Deus é? Será que quem não vive em missão tem buscado perceber quem Deus é? Será que quem não vive em missão, será que quem pensa mais nos seus interesses, será que quem pensa mais no que pode levar dessa vida, será que quem não está disposto a perder algo para que outros possam viver, será que eles estão tendo a percepção gloriosa da visão de Deus? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e perceber aquele que de eternidade em eternidade sentado está no alto e sublime trono. E pelos séculos, por meio do seu Santo Espírito, tem conclamado: a quem enviarei? Quem irá por nós? Onde estão aqueles que serão as minhas mãos? Onde estão aqueles que serão a minha voz? Onde estão aqueles que serão o meu cuidado, a manifestação encarnada do meu amor?
Precisamos Te ver, precisamos Te ver, Senhor. Que caiam as vendas que nos cegam, para que possamos Te ver, e a nossa resposta venha a ser uma resposta digna de quem Tu és, digna da Tua majestade, Senhor. Que haja vista, que haja vista, que haja vista. Para que possamos manifestar a Tua bondade, o Teu caráter, a Tua compaixão, a Tua santidade, a Tua majestade e justiça. Onde estão aqueles que dizem sim? Onde estão aqueles que dizem: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim? Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim, porque eu vou ver, eu verei a vida tomando o lugar da morte, eu verei o choro sendo interrompido pelo som da alegria, eu verei surdos ouvindo, cegos vendo, eu verei o Teu reino avançando. A quem enviarei? Quem irá? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem vai silenciar o choro da criança, da viúva? Quem vai mostrar àqueles que perderam a esperança e querem tomar as suas vidas? Quem vai mostrar que existe muita vida e esperança para ser vivida em Cristo? Onde estão aqueles que, porque disseram sim, verão aquilo que ainda não foi escrito sendo escrito, novas histórias, novos começos, novos capítulos? Possivelmente você que disse sim já ouviu isso, mas de repente um ou outro aqui ainda não ouviu. Se você disse sim, se você diz eis-me aqui, se você responde no seu interior: eis-me aqui, Senhor, eu vi a Tua glória, eu vi a Tua glória, eu vi a Tua glória, e ao perceber quem o Senhor é, eu não consigo viver só para mim. Eu preciso viver pelo Senhor, pelo próximo. Para você que disse sim, perceba mais uma vez as palavras do Senhor, quando Ele disse que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra a igreja. Eu não sei se é porque nós somos constantemente afligidos e atacados pelo inferno. Eu não sei se por conta disso alguns acabam adotando uma postura defensiva, e a impressão que se tem é que eles entenderam o contrário daquilo que na verdade o Senhor quis dizer. A impressão que se tem é que eles entendem que Jesus disse que o inferno não prevaleceria contra as portas da igreja. Mas não foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E o que é que são portas? Portas não são armas ofensivas, portas não são
armas de ataque. Portas são as últimas estruturas defensivas de um domínio, de uma fortaleza. O que é que o Senhor estava querendo dizer? Que se os seus se levantarem e reagirem e responderem e disserem: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. As portas do inferno não prevalecerão na sua história, as portas do inferno não prevalecerão na sua casa, as portas do inferno não prevalecerão nesta cidade, não. Onde os seus estiverem e corresponderem ao anelo de Deus, na sua força, no amor, cheios do seu Santo Espírito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso ide, vá, não tema, porque você disse sim, você vai ver. Veja quanta vida, veja quanto choro, mas não de desespero ou de tristeza, mas de alegria, de felicidade. Veja, perceba as multidões, porque quando você ganha uma vida, você não ganha uma vida simplesmente. Perceba a multidão que vem depois dela, e é uma de cada vez. Pode ser uma vida de cada vez. Ele sabe que você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo inteiro de uma pessoa de cada vez. Dizemos sim, Senhor, porque nós queremos que o mundo cante a canção que nós cantamos. Nós queremos que eles percebam a beleza daquele a quem percebemos, que se doou por nós, morreu por nós.